Olá amigos e irmãos, bem-vindos ao canal Elucidar. Não se esqueçam, dê o like, se inscreva no canal, toque no sininho e toque também em todas, para receberem todas as notificações. Se gostarem do conteúdo, compartilhem. A morte não existe. Antigamente, quando não existia toda essa tecnologia de hoje, se um familiar nosso viajava para a Europa, atravessava o oceano e ia viver lá por muito tempo, era como se tivesse morrido, pois só iríamos nos ver novamente se também fôssemos para lá. Quando morremos ou desencarnamos, é quase a mesma coisa. Se fomos uma pessoa boa, fizemos boas ações, deixamos este corpo e vamos para as cidades astrais. Se não fomos tão bons assim, damos uma passadinha no umbral antes. Fazemos uma viagem e reencontramos nossos entes queridos, familiares e amigos, onde há uma sociedade astral e muitas vezes é como se dormíssemos aqui e acordássemos lá. Por isso, é muito difícil convencer as pessoas de que estão mortas, pois vamos lá, vemos lá uma sociedade, pessoas e nos vemos. Se alguém nos beliscar, sentimos a dor, pois o corpo astral é tão real e denso que as pessoas não conseguem se convencer que morreram. Quando estamos nos aproximando da morte e nossa ficha lá em cima já está preenchida, nossos entes queridos vão vir até nós para nos conduzir até a nova morada. É como se o familiar que foi para a Europa viesse nos buscar para viver lá. A morte não existe. A única coisa que nos separa é a nossa cegueira espiritual. Quando um ente querido nosso partir pro plano espiritual, nunca digamos: eu perdi meu ente querido. Ninguém perde nada. Se fôssemos um grande vidente, veríamos a pessoa se afastar do corpo e ficar em pé ao nosso lado e continuaríamos conversando com ela, como com qualquer outro espírito que já desencarnou há muito tempo. A morte não existe. A morte é uma ilusão para quem nunca viveu a espiritualidade em vida. Precisamos despertar e acordar para a nossa natureza espiritual. E quando isso acontecer, essa barreira entre encarnados e desencarnados não vai mais existir. Quando entrarmos na era do grande despertar da humanidade, esse despertar necessariamente tem que vir com a abertura espiritual. Só assim poderemos ver, conversar e interagir com os espíritos e inclusive com os extraterrestres que estão na mesma dimensão e sintonia. Muitas vezes a pessoa está chorando a perda de um ente querido para um médium e ele está vendo, o médium está vendo esse ente querido do lado dela. Quando enterramos um corpo, é apenas uma roupa que não nos serve mais. Enquanto não entendermos isso, vamos continuar chorando em velórios. Temos que entender que quando uma pessoa parte, ela se liberta de um corpo kármico, doente, dolorido, sofrido, de um corpo que não serve mais, uma roupa que não serve mais. Então não temos que chorar, e sim nos alegrar. Muitas pessoas que não têm um conhecimento espiritual, vivência espiritual, quando desencarnam, sofrem um choque e não entendem o que está acontecendo e não sabem viver outra vida. Então, ela continua na casa onde vivia, na propriedade onde vivia, às vezes era dono da propriedade,
e fica lá por anos cuidando da propriedade, né? Vivia com a família, no trabalho, e não consegue se desligar imediatamente das coisas que fazia em vida. Isso acontece muito com os animais também. Morremos todas as noites quando dormimos. Abandonamos nosso corpo e vamos para o plano astral com o nosso corpo astral. E só os desencarnados vão nos ver e conversar conosco. Quando voltamos para o corpo, não lembramos de nada, a menos que seja um desdobramento consciente. Quando dormimos, já é uma experiência de pré-morte. A vida após a morte goza de muita liberdade. Não estamos mais presos a esse corpo primitivo. 80% das pessoas que desencarnam vão para o umbral e ficam o tempo que tem que ficar, antes de ir para uma cidade astral. Isso ocorre porque essas pessoas vivem na mais profunda treva do conhecimento espiritual. Os laços afetivos não se rompem com a morte. Elas continuam se amando ou se odiando. Quando você é um religioso fanático e ligado a uma igreja, quando desencarna, é montado do outro lado um teatrinho astral para recepcioná-los. Muitas dessas pessoas não têm uma grande evolução espiritual, mas são boas pessoas. Então, é criada uma recepção harmoniosa dentro da sua crença, para aos poucos ir mostrando a realidade das coisas. Enfim, nunca mais repita a frase: eu perdi meu ente querido. Um grande abraço de luz. Não se esqueçam, deem um like e se inscrevam no canal.